Queridos, uma das definições que a Bíblia apresenta a respeito de Deus é que Deus é amor. Um exemplo disso está na primeira carta de João, capítulo 4, verso 8, que diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então veja que interessante o que diz as Escrituras Sagradas. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. E esse Deus que por definição é amor, ele tem um povo. E ele ama esse povo. E o texto que nós vamos estudar nesta manhã nos ensina que Deus revela esse amor pelo seu povo. E ele faz isso de 5 maneiras no texto que nós vamos estudar nessa manhã. Primeiro, disciplinando o seu povo. Por amor, porque Deus ama o seu povo, ele disciplina o seu povo. Acompanhe aí na sua Bíblia o que diz o verso 1. Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Então o texto começa dizendo que fizeram os filhos de Israel. E quem eram os filhos de Israel? Quem era Israel? Israel era o povo de Deus do Antigo Testamento. E o povo de Deus do Antigo Testamento, os filhos de Israel, fizeram o que era mal perante o Senhor, diz as Escrituras Sagradas. Os filhos de Israel haviam se esquecido da aliança que eles tinham com Deus das Escrituras Sagradas. Eles começaram a adorar a falsos ídolos, a ídolos pagãos. Os israelitas começaram a adorar o falso Deus Baal. A idolatria havia tomado conta do coração do povo de Deus. E se há uma coisa que Deus abomina, se há uma coisa que Deus não admite, é a idolatria. Veja o que o próprio Deus diz em Isaías, capítulo 42, verso 8. A palavra do Senhor diz, o próprio Deus dizendo: eu sou o Senhor, este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Essa é a palavra do próprio Deus. Eu sou o Senhor. Este é o meu nome. A minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Irmãos, Deus não divide a glória dele com ninguém. Então o povo de Deus daquela época, você que me ouve agora na sua casa, você que está aqui no templo e eu, devemos adorar, devemos louvar, devemos cultuar apenas o Deus que se revela por meio da Bíblia. Entretanto, isso não estava acontecendo. O povo de Deus estava adorando a Baal, como eu já disse. Por isso, o Senhor disciplinou os filhos de Israel. A parte B do versículo 1 diz o seguinte, acompanhe na sua Bíblia. O Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então, irmãos, perceba que a ação é de Deus. Foi Deus quem entregou os filhos de Israel, foi Deus quem entregou o povo de Deus nas mãos dos midianitas. E Deus usou então os midianitas e as nações aliadas dos midianitas como vara para disciplinar o povo de Deus. Deus usou os midianitas, as nações aliadas dos midianitas, para repreender os seus filhos, para disciplinar os seus filhos. E quando Deus faz isso, irmãos, Ele está revelando o amor que Ele tem pelo seu povo. O pai que de fato ama o seu filho, o pai que de fato tem amor pelo seu filho, ele disciplina o seu filho. É assim que acontece na sua casa. E se não acontece, deveria acontecer, porque a palavra de Deus nos ensina a repreender e a disciplinar os nossos filhos, quando isso é necessário.
A palavra do Senhor diz em Provérbios, capítulo 3, versículo 11 e 12, o seguinte. Preste atenção no que diz as Escrituras Sagradas. O texto diz: filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Olha só, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Deus ama o seu povo. Deus ama os seus filhos. E Ele demonstra isso, inclusive, repreendendo o seu povo, repreendendo os seus filhos, quando esses filhos estão andando em pecado. Olha só uma frase interessante que o pregador, grande homem de Deus, Charles Spurgeon, disse. Preste atenção. Deus nunca permite que seu povo peque com sucesso. Olha que interessante isso, irmãos. Deus, o Todo-Poderoso, nunca permite que seu povo peque com sucesso. Isso é uma realidade. Deus ama os seus filhos. E quando nós, que nos tornamos filhos de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, quando nós saímos da linha, quando nós pecamos, quando nós transgredimos a lei do Senhor, por amor, o Senhor nos repreende. Porque Ele nos ama, Ele usa a sua vara. E é isso que está acontecendo aqui. O povo de Deus estava recebendo a disciplina do Senhor, porque o povo de Deus estava em pecado. Deus disciplinou para que seu povo abandonasse o pecado. Esse era o objetivo da disciplina. Deus disciplinou o seu povo para que o povo mudasse de comportamento, para que eles deixassem de ser idólatras, para que eles deixassem de adorar a falsos ídolos, para que eles deixassem de se prostituir com outros deuses. E para isso, diz as Escrituras Sagradas, para disciplinar o seu povo, para disciplinar os seus filhos, Deus usou nações ímpias que começaram então a oprimir o povo de Deus. E do verso 2 ao verso 6, daí do nosso texto, de Juízes 6, do verso 2 ao verso 6, nós vemos como o povo de Deus foi oprimido. Anualmente, durante o período da colheita dos alimentos, os medianitas e os seus aliados, as nações pagãs, atacavam os israelitas, atacavam o povo de Deus. Eles saqueavam todos os alimentos que Israel produzia. E aquilo que eles não conseguiam produzir era destruído pelos inimigos. Essa era a situação, irmãos. Olha só que interessante. Tudo aquilo que o povo de Deus conseguia produzir, tudo aquilo que eles conseguiam, de animal criar, era saqueado, era roubado pelos inimigos. E aquilo que não era roubado era destruído. É o que diz o versículo 4, acompanha aí na sua Bíblia. O texto diz: e contra ele, referindo-se aqui ao povo de Deus, se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. Veja, destruindo. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. O verso 5 diz: pois subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão, que não podiam contar. Então era tanto inimigo, eles eram como praga. Eles vinham para destruir tudo aquilo que era produzido. E o texto diz: nem a eles, nem aos seus camelos era possível contar. E estavam na terra para destruir. Então veja o objetivo do inimigo. Eles queriam consumir tudo, e aquilo que eles não consumiam era destruído. E a situação do povo de Deus era tão grave nesse período, que o povo de Deus usava as cavernas nas montanhas para poder então se refugiar e para poder esconder os alimentos que eles produziam, porque senão o inimigo roubava tudo que eles produziam. O verso 6 diz, acompanhe na sua Bíblia: assim, Israel ficou muito debilitado
com a presença dos medianitas. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. O texto diz, irmãos, que Israel ficou muito debilitado. E não poderia ser diferente. Como eu disse, tudo aquilo que eles produziam de alimento, ou era roubado pelo inimigo, ou era destruído. E foi assim por 7 anos. Durante 7 anos, tudo aquilo que eles produziam, tudo aquilo que eles conseguiam construir, era consumido ou destruído pelos inimigos. Era uma situação extremamente complicada. Lembrando que essa situação era resultado do juízo de Deus, da vara de Deus sobre o seu povo que se tornou idólatra, que estava adorando a falsos deuses. Mas veja que a disciplina do Senhor, a mão pesada do Senhor funcionou. O verso 6 diz: assim Israel ficou muito debilitada com a presença dos inimigos. Mas veja o que aconteceu por conta da disciplina do Senhor. Então os filhos de Israel clamavam ao Senhor. Então o povo de Deus, frente àquela situação adversa, frente àquela situação difícil, frente àquela situação complicada, ele passou a adorar ao Senhor. Ele passou a cultuar o Todo-Poderoso. E é interessante que é isso que nós devemos fazer. Nós temos que buscar ao Senhor, nós temos que buscar o Todo-Poderoso nos momentos de aflição. A palavra de Deus nos ensina isso. O Salmo 50:15 diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Quem está falando isso é o Todo-Poderoso. Quem está falando isso é o Deus de Israel. Quem está falando isso é o Deus que nós estamos servindo, cultuando, adorando nesse momento. O Todo-Poderoso diz: invoca-me no dia da angústia. É o Deus que está falando: invoca-me no dia da angústia. E a promessa que ele faz: eu te livrarei e tu me glorificarás. E é o que aconteceu aqui. O povo de Deus, no momento da angústia, no momento da dificuldade, no momento da luta, ele clama a Deus, ele busca a Deus, ele invoca o nome do Senhor. E o Senhor então responde à oração do seu povo. Aliás, essa é a segunda maneira com que Deus demonstra amor pelo seu povo nesse texto. E a segunda maneira é respondendo à oração do seu povo. Veja aí o verso 7-10. A palavra do Senhor diz o seguinte: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos medianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expulsei de diante de vós e vos dei a sua terra. E disse: eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Contudo, não destes ouvidos à minha voz. Então preste atenção no que diz a palavra do Senhor. Em resposta à oração do povo, em resposta ao clamor do Senhor, Deus enviou um profeta anônimo ao povo de Deus. E esse profeta repreendeu o povo por conta da sua desobediência. Esse profeta começou a repreender o povo por conta da sua idolatria. E ele começa essa repreensão lembrando dos grandes feitos que Deus havia realizado na história. Ele lembra que foi Deus que libertou Israel com mão forte, Israel que estava cativa no Egito. Ele lembra também como Deus libertou, os israelitas, como ele deu a terra que eles estavam vivendo nesse momento para os israelitas. Ele lembra que foi Deus quem expulsou as nações pagãs que habitavam aquela terra antes que ela fosse dada ao povo de Deus. Então veja, irmãos, que o profeta começa a lembrar aqui dos grandes feitos de Deus na história. E em contrapartida, por conta desses grandes feitos, fazia parte da aliança
que esse povo deveria adorar somente a Deus. Eles deveriam cultuar apenas o Deus de Israel, o Deus da Bíblia. Os israelitas tinham uma aliança com Deus e essa aliança não deveria ser quebrada. Eles não podiam adorar a outros deuses, a falsos deuses. Todavia, como já foi dito, eles se tornaram idólatras. Eles começaram a adorar a falsos deuses. O povo começou a idolatrar a falsos deuses. Por isso Deus está então aqui derramando da sua ira, Ele está derramando do seu juízo, Ele está punindo o seu povo, disciplinando o seu povo. E esse profeta denuncia isso. Esse profeta Deus levantou para denunciar os pecados do povo de Deus. Mas Deus não só levanta esse profeta para repreender o povo, Ele também levanta um libertador para esse povo. E essa é a terceira maneira que Deus demonstra amor pelo seu povo, levantando um libertador. Por amor. Então veja que interessante, né? Por amor. Deus não só ouviu a oração desse povo, Deus não só disciplinou esse povo, mas agora também levanta um libertador para esse povo. Os versos 11 e 12 do nosso texto mostram que Gideão, o personagem principal da nossa história, estava malhando trigo em um lagar. E isso é extremamente significativo porque o lagar não era um lugar onde se malhava trigo. O lagar, irmãos, é uma cavidade feita na rocha que era usada para pisotear então as uvas a fim de tirar o seu suco. É para isso que era usado o lagar. Mas Gideão malhava o trigo no lagar, porque o lagar era um lugar secreto, um lugar escondido. Ele estava então ali naquele momento escondido, trabalhando. E o objetivo dele era malhar esse trigo e depois levar esse trigo e esconder na caverna, porque senão os inimigos iam consumir tudo, iam roubar esse trigo. Veja que a situação então, irmãos, era extremamente complicada. E Gideão, diz o texto, está ali malhando o trigo nesse lagar. E nesse momento, enquanto ele malhava o trigo no lagar, ele teve uma experiência com Deus. O verso 12 diz que o anjo do Senhor apareceu naquele momento e disse a Gideão o seguinte, acompanha aí no verso 12: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é contigo. Agora veja a resposta de Gideão ao anjo do Senhor. O verso 13 diz o seguinte: respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos medianitas. Perceba então que Gideão aqui nesse momento, ele começa a questionar o anjo do Senhor. Ele começa a fazer algumas perguntas ao anjo do Senhor. E as perguntas de Gideão são as seguintes: por que não vemos mais milagres acontecer? Por que nós não experimentamos mais os livramentos do Senhor? Por que não vemos a poderosa mão de Deus nos defendendo contra os inimigos que vêm ano após ano, já roubando tudo o que nós produzimos, destruindo aquilo que não é possível roubar? Por que Deus não nos protege nessa situação adversa? E quantas vezes eu e você fazemos o mesmo questionamento com o Senhor? Passamos por momentos difíceis, complicados, e questionamos ao Senhor. É o que Gideão está fazendo nessa hora. Mas perceba que Deus ignora as perguntas de Gideão.
Ele ignora essas perguntas, até porque o profeta já havia respondido no verso 8 a 10, por que de todo esse estado difícil? E o estado difícil era por conta da idolatria. Deus estava pesando a mão sobre o seu povo por conta da idolatria. Os versos 14 e 15 dizem o seguinte: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Gideão não se sentia qualificado para fazer a missão que Deus havia lhe dado. O chamado de Gideão e a resposta que Gideão dá ao Senhor é muito parecida com a resposta que Moisés deu ao Senhor quando ele foi chamado também pelo Senhor. Vamos ver como foi o chamado de Moisés. Êxodo capítulo 3, versículo 10 a 11, mostra como foi o chamado de Moisés e a resposta que Moisés deu ao Senhor. O texto diz assim, olha só, o Senhor falando a Moisés: vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, olha só que interessante, irmãos, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Assim como Moisés nesse texto, assim como Moisés em seu chamado, Gideão também se sente desqualificado para cumprir a missão que Deus havia dado a ele. Veja a resposta de Gideão no versículo 15. Quando ele é chamado por Deus para libertar o povo, ele responde ao Senhor no verso 15: com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa do meu pai. Eu não sou ninguém. A minha família não tem representatividade nenhuma. Eu não tenho força, eu não tenho armas, eu não tenho poder para libertar o povo dos medianitas. Essa é a resposta de Gideão. O que Gideão não havia entendido é que Deus haveria de capacitá-lo com a sua presença. Aliás, essa é a quarta maneira com que Deus demonstra amor pelo seu povo aqui nesse texto, capacitando o libertador que levantou. Olha só o que diz o versículo 16, acompanhe aí na sua Bíblia. A palavra do Senhor diz o seguinte, verso 16: tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. É interessante que nesse texto, Gideão estava correto na sua autoavaliação. Se a vitória do povo de Deus dependesse de fato da força de Gideão, se a vitória de fato dependesse da capacidade de liderar um exército de Gideão, se a vitória do povo de Deus dependesse da experiência na guerra de Gideão, a missão, a tarefa seria um fracasso. Irmãos, Gideão era um lavrador. Gideão era um agricultor. E Deus levanta então esse lavrador para libertar o seu povo. Mas esse lavrador, esse simples lavrador, ele podia ter certeza da vitória. Ele poderia ter certeza que sua missão seria cumprida com êxito, por conta daquilo que está no versículo 16. Olha o que diz o versículo 16: tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, perceba, já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Aqui então estava o segredo para a vitória. A presença do Deus Todo-Poderoso. A promessa de Deus a Gideão é que Ele, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o Deus Santo, 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 estaria com ele em todo o processo de guerra contra os medianitas.
Deus estaria capacitando Gideão com a sua presença. Então, Gideão poderia ter certeza da vitória, que o Todo-Poderoso estava com ele. E essa era a arma que Gideão precisava para conquistar vitória nessa batalha. A presença de Deus, a companhia do Todo-Poderoso. Mas a última maneira que eu gostaria de destacar nesse texto, com que Deus demonstra amor pelo seu povo, é quando ele tem paciência com o libertador que ele mesmo levantou. Veja como, de fato, Gideão era um homem limitado. Ele era igualzinho a mim, igualzinho a você mesmo, limitado. O texto mostra que Deus teve uma extrema paciência com Gideão. O verso 17 a 19 mostram que a palavra do anjo do Senhor não foi suficiente para que Gideão entendesse que Deus estava com ele. Ele queria um sinal sobrenatural para mostrar que aquela mensagem que ele recebeu do anjo, de fato, provinha do Senhor. Então ele pediu que o anjo do Senhor esperasse naquele local em que ele estava, enquanto ele ia preparar uma oferta para o Senhor. E o texto diz que Gideão cozinhou um cabrito. Ele colocou a carne desse cabrito em um cesto. Ele colocou o caldo da carne desse cabrito em uma panela. Ele preparou bolos. E ele voltou então à presença do anjo do Senhor. E ele ofereceu tudo aquilo ao anjo do Senhor. Os versos 20 a 24 mostram que o anjo do Senhor mandou que Gideão colocasse todos aqueles alimentos em cima de uma rocha. E essas rochas serviam como uma espécie de altar improvisado. Esses versículos também mostram que o anjo do Senhor pegou um cajado e tocou o alimento com esse cajado. E que nesse momento sobe fogo da rocha que consumiu todos aqueles alimentos. E esse era um sinal da aceitação divina. Esse era um sinal de que Deus havia se alegrado e havia aceitado a oferta de Gideão. E o texto também diz que logo que isso aconteceu, logo que os alimentos foram consumidos, o anjo desapareceu. O anjo foi embora. E o verso 22, irmãos, mostra que Gideão ficou extremamente atemorizado. Ele ficou com medo. Ele percebeu que ele estava diante da presença do Deus vivo. Ele percebeu que ele estava falando com o Senhor. E ele ficou com medo então de morrer, diz o versículo 22. Mas o Senhor tranquiliza o seu coração no versículo 23, dizendo a Gideão, acompanhe na sua Bíblia: não temas, não morrerás, diz a palavra do Senhor. E o texto também diz que Gideão edificou um altar ao Senhor naquele lugar e chamou esse altar de O Senhor é a Paz. Do verso 25 ao verso 27, Gideão então recebe a sua primeira missão. Deus passa a Gideão então a sua primeira missão. Então, antes de libertar o povo de Deus dos midianitas e das nações aliadas dos midianitas, Gideão deveria mostrar lealdade ao Senhor. Deveria mostrar que ele é fiel a Deus. Ele deveria mostrar que de fato ele era obediente ao Senhor. E a ordem do Senhor então era que Gideão pegasse um boi do seu pai, para que esse boi pudesse ser oferecido então ao Senhor. Mas não só isso. Ele deveria destruir o altar de Baal, altar que pertencia ao seu pai. E não só pegar o boi, destruir o altar do seu pai, mas ele também deveria cortar o poste ídolo que ficava do lado do altar. Mas não só isso. Ele também deveria construir um altar para o seu pai, para o Senhor, o altar, para queimar o sacrifício sobre esse altar com o fogo
do poste ídolo. E é interessante, irmãos, que Gideão obedeceu ao Senhor. Gideão foi leal ao Senhor, mostrou fidelidade àquilo que o Senhor havia ordenado. Mas preste atenção num detalhe importante. O texto diz que Gideão fez isso à noite. E por que ele fez isso à noite? Porque ele tinha medo da repreensão. Ele tinha medo dos idólatras. Ele tinha medo que fosse repreendido pelos idólatras. Por isso ele faz tudo isso que o Senhor havia ordenado, mas à noite, escondido. E os versos 28 a 30 mostram que aquilo que Gideão fez, destruir o altar de Baal, cortar o poste ídolo, construir o altar para o Senhor e oferecer aquele boi ao Senhor à noite, que tudo aquilo que aconteceu de noite causou um grande alvoroço na cidade. O texto diz que todos começaram a procurar, a investigar quem era aquele que tinha feito aquilo, quem era o louco que havia destruído o altar de Baal. E não demorou muito, descobriram que foi Gideão. O povo idólatra descobriu que Gideão havia destruído o altar de Baal. Então os idólatras foram atrás de Joá, pai de Gideão. Eles queriam tirar satisfação com Gideão. E eles mandam então que Gideão saísse para fora de casa para que ele pudesse ser morto. Por ele ter destruído o altar de Baal. Por ele ter obedecido a Deus. Ele deveria ser morto. Mas veja que interessante o versículo 31. O texto diz assim: porém Joás, que era pai de Gideão, disse a todos os que se puseram contra ele: contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. O pai de Gideão protege o seu filho nesse momento. Ele diz: se é Deus, se Baal é Deus, que por si mesmo contenda, pois derribaram o seu altar. Em outras palavras, é um Deus que precisa ser protegido, um Deus que precisa ser defendido. Ele não é de fato Deus. É isso o que o pai de Gideão diz aqui. Os versos 33 a 35 mostram que os midianitas e seus aliados se acamparam no vale de Jezreel, que era um local de batalha. Mas o texto também diz que o Espírito do Senhor revestiu a Gideão. Veja que interessante. Os inimigos se acampam, estão preparados para a batalha, para enfrentar então um inimigo inferior, que era o povo de Israel. Mas o Senhor revestiu Gideão com o seu Espírito. E então Gideão convocou as tribos de Manassés, Azer, Zebulon e Naftali para se juntar a ele nessa batalha. Mas veja que interessante, irmãos, como Gideão, ele ainda demonstra incredulidade, como ele ainda está enfrentando uma guerra interna, como ele ainda não está totalmente confiante em Deus. Veja aí os versículos 36 a 38. Disse Gideão a Deus: se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecereis que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho, ele espremeu uma taça cheia de água. Eu queria destacar aqui, irmãos, a paciência que Deus teve com o libertador que ele mesmo havia prometido. Aqui, Gideão, ele pede mais um sinal, mais um milagre, mais algo sobrenatural, para mostrar então que Deus estava com ele.
Ele pega um pedaço de lã, ele coloca esse pedaço de lã na terra, e ele pede ao Senhor que, se de fato o Senhor fosse usá-lo para destruir os medianitas, que acontecesse algo sobrenatural. Que o orvalho da madrugada molhasse todo aquele pedaço de lã. Mas a terra ao redor dessa lã estivesse seca. Ou seja, algo impossível. É impossível que o orvalho da noite molhe somente a lã e que a terra ao seu lado fique seca. Mas o texto mostra também que o sobrenatural aconteceu. E que quando ele acorda pela manhã, quando ele pega aquela lã, a lã estava totalmente ensopada. A ponto dele torcer essa lã e encher uma taça cheia de água. Entretanto, a terra que estava ao redor dessa lã estava totalmente seca. Ou seja, algo sobrenatural aconteceu. E agora então ele crê no Senhor. Certo? Agora ele entende que de fato Deus estaria com ele, certo? Errado. Veja como o coração desse homem ainda estava incrédulo. Ele pede mais um sinal ao Senhor. O versículo 39 a 40 diz o seguinte, acompanha aí na sua Bíblia. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só uma vez. Tenha paciência comigo, Deus. É isso que ele está dizendo. E ele continua: rogo-te que mais esta vez faça eu prova com a lã. Que só a lã esteja seca. Agora é o contrário. Que só a lã esteja seca. E na terra ao redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite. Pois só a lã estava seca. E sobre a terra, ao redor, havia orvalho. Então veja, irmãos, que interessante, né? Gideão teve que experimentar mais um milagre, teve que ver mais um milagre do Senhor, para que ele pudesse crer naquilo que Deus havia prometido. Agora, o teste é ao contrário, né? Ele queria que a lã estivesse seca, e que a terra ao redor da lã estivesse molhada, e isso aconteceu. Mais uma vez Deus demonstra paciência com o seu libertador. Então, irmãos, o que esse texto nos ensina nessa manhã? Deus tem um povo. E Deus ama esse povo. E Ele demonstra amor a esse povo de 5 maneiras nesse texto. Primeiro, disciplinando o seu povo. Irmãos, Deus disciplina os filhos que ama, diz as Escrituras Sagradas. E eu quero que você avalie a sua vida hoje. Pelo que você tem sofrido? Quais são as lutas, as angústias, as dificuldades que você tem sofrido? Você já parou para pensar que isso pode ser uma ação de Deus para que você de fato tenha relacionamento com Ele? Abandone aquilo que impede você de ter uma comunhão mais plena com o Senhor? O sofrimento tem 3 fontes. Existem sofrimentos que são comuns a todas as pessoas. Nós estamos no mundo mau. A pandemia, por exemplo, que assola o mundo, assola não só o pagão, não só o idólatra, não só o filho de Satanás, mas ele assola também os crentes, os cristãos. Sofrimentos comuns. Mas o sofrimento também tem uma segunda fonte, e é uma fonte boa. Aliás, se você não está sofrendo por isso, há algo de errado com você. O sofrimento que eu estou falando é o sofrimento da obediência. Quando nós somos fiéis a Deus, quando nós obedecemos a Deus, quando nós vivemos como filhos de Deus, nós somos perseguidos, nós sofremos. Quantos dos nossos filhos sofrem bullying na escola, na faculdade, por exemplo, porque são fiéis a Deus? Quantos sofrimentos eu e você já passamos por amarmos o Senhor? E esse é um sofrimento bom. É impossível que a gente viva piedosamente sem sofrer opressão. Então esse é um sofrimento bom. Mas existe também o sofrimento que é oriundo da desobediência.
E se você está sofrendo por desobediência, se você está sofrendo por algo de errado que você está fazendo, abandone isso agora. Se você está sentindo que o sofrimento é resultado da disciplina de Deus, da vara de Deus na sua vida, abandone isso agora. Deus ama o seu povo e disciplina o povo que ama. A segunda forma que Deus demonstra amor nesse texto, demonstrou respondendo à oração do povo. Nós vimos que o povo estava angustiado, que o povo estava sofrendo muito. Durante 7 anos, aquelas nações inimigas estavam invadindo tudo e consumindo tudo. Mas esse povo clamou ao Deus Todo-Poderoso. E Deus então ouviu o clamor do seu povo. E a minha pergunta para você que está em casa me acompanhando, para você que está no templo, a pergunta para mim também é: nós temos clamado ao Senhor? O quanto eu e você de fato temos nos derramado perante o Senhor, temos colocado as nossas aflições diante do Senhor. Deus quer isso de nós. Lembra do Salmo? Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Os pontos 3, 4 e 5, que eu destaquei, que demonstram o amor de Deus para com o seu povo, relacionam-se a Gideão. Nós vimos que Deus levantou Gideão como libertador, que Deus capacitou Gideão com a sua presença, e que Deus também teve paciência com Gideão. E Gideão, esse homem fraco como eu e você, esse homem limitado como eu e você, ele apontava para um outro libertador, para Jesus Cristo. Gideão era um tipo de Cristo do Antigo Testamento. Mas Jesus Cristo, ele foi levantado para nos libertar, não das mãos dos midianitas, não das mãos de qualquer nação pagã, mas ele foi levantado para nos libertar do nosso pecado que nos conduz ao inferno. Jesus Cristo veio para salvar o seu povo, para libertar o seu povo do inferno. E para isso ele pagou o preço pelos nossos pecados, assumindo o nosso lugar na cruz do Calvário. Lá Jesus obteve vitória para mim e para você. Lá de fato Jesus, com a sua morte e ressurreição, com a sua missão completa, ele conquistou a liberdade espiritual para mim e para você que merecemos o inferno. Hoje todos nós que cremos em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, somos libertos espiritualmente falando, e nós podemos ter a certeza da vitória. Aliás, a primeira carta de João, capítulo 5, verso 11 e 12 diz: e o testemunho é este, preste atenção, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Existem 2 tipos de pessoas só: o que tem o Filho e o que não tem o Filho, o que crê no Filho e o que não crê no Filho. E ele diz: aquele que tem o Filho, aquele que crê no Filho, que é o meu caso, o caso das pessoas que estão aqui, o caso de muitos que nos acompanham pela internet, aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Não é que ele terá, hoje nós já temos a vida eterna, nós já temos a certeza da vitória. Mas veja só, aquele que não tem o Filho de Deus não terá a vida. Se você não crê no Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se Ele não é o único Senhor e Salvador da sua vida, se você ainda é um idólatra. E quando eu falo de idolatria, eu não estou falando de amor apenas a falsos ídolos. Talvez você seja um idólatra do seu filho, da sua família, do seu esposo, da sua esposa, do seu trabalho, da sua igreja, da sua religião. Só Jesus pode nos libertar espiritualmente. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Em Cristo nós somos libertos da escravidão espiritual. Somos livres do inferno e recebemos a vida eterna. Com isso em mente, ao som do piano, vamos ficar em pé e vamos adorar ao Senhor cantando um hino